Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, sejam conosco quando agora o Senhor nos fala pela sua palavra. Oremos. Tu és, Senhor, o nosso pastor. Por isso cremos e confessamos, nada nos faltará. Tu és, Senhor, o nosso pastor. Por isso cremos e confiamos que Tu cuidas de nós. Tu és, Senhor, o nosso pastor. Por isso pedimos, fala conosco, Teu rebanho, nesta manhã. Fala às nossas mentes e aos nossos corações. Permite-nos entender Tua palavra e colocá-la em prática em nossas vidas. Derrama o Teu Espírito sobre esta Tua igreja hoje reunida e conduze com o Teu Espírito tanto o proclamar quanto o ouvir de Tua palavra. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós cantamos o hino 90, que é inspirado no Salmo 23. Uma das palavras mais bonitas, conhecidas, cantadas e repetidas. E nós vamos ler esse salmo agora. Eu convido você para que abra sua Bíblia e acompanhe a leitura do Salmo 23. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para o junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Querido irmão, querida irmã, certa vez ouvi o desabafo de uma mulher divorciada que ficara com o encargo de terminar de criar os seus 3 filhos sozinha, praticamente sem nenhuma pensão ou ajuda do seu ex-marido, pai das crianças. Ela dizia o seguinte: todo mundo, pastor, pensa que eu sou forte, mas eu não sou forte. Eu estou cansada de bancar a forte. Tenho que ser pai e mãe ao mesmo tempo. Além dos meus problemas, tem outras pessoas que me procuram para ajudá-las em seus problemas. Pastor, eu estou cansada. Eu não sou forte. Eu cuido de todo mundo, mas ninguém cuida de mim. Eu preciso de alguém
que cuide de mim. Esse não é um relato isolado ou único. É o desabafo de muita gente. Mulheres divorciadas ou outras pessoas que precisam cuidar de todo mundo, mas ninguém cuida delas. Alguma vez você já se sentiu assim? Porque eu, sim, muitas vezes. Cuidando de todo mundo, ouvindo todo mundo, estendendo a mão para todo mundo, perdendo noites de sono em favor de todo mundo, mas sem ter ninguém por mim. O rei Davi, autor deste salmo, registra um maravilhoso e eterno testemunho. Ele começa o seu canto de louvor dizendo: o Senhor é o meu pastor, por isso nada me faltará. Depois de passar por várias situações perigosas na época em que era cuidador de ovelhas, e guerras, lutas, rebeliões, graves problemas familiares e um monte de outras coisas mais, quando já era rei, ele olha para trás e percebe que Deus sempre estivera ao lado dele, cuidando dele. Ao dizer o Senhor é o meu pastor, na verdade ele está dizendo: Deus cuida de mim. Não sei se você chegou a ler o convite para esse culto, que chegou pelo Instagram da comunidade ou no grupo do WhatsApp. O tema desse culto é: Deus cuida de mim. O rei Davi, autor desse salmo maravilhoso, traça vários paralelos entre Deus e um pastor de ovelhas. E só para título de tirar qualquer dúvida, alguém pode ter esquecido isso: pastores de ovelhas eram figuras muito comuns nos tempos de Davi, e mesmo depois, nos tempos do Novo Testamento. Eram homens muito simples, muito pobres, discriminados pela sociedade, e que viviam nos campos, cuidando dos rebanhos, e era necessário que esses homens existissem, porque os rebanhos de ovelha, nós sabemos, são rebanhos de bichos muito frágeis, que se perdem com facilidade, que são facilmente presas dos predadores. Precisam de alguém que cuide deles, que proteja deles, que leve eles para onde existe água, para onde há comida, que controle eles para que eles não se percam do rebanho, porque uma ovelha que se perde do rebanho, ela certamente acaba morrendo sozinha. No tempo de Davi, e mais tarde nos tempos do Novo Testamento, a figura do pastor de ovelha era algo muito comum. Por isso Davi não hesita em usar esse exemplo para falar de Deus, do Deus que cuida dele. Olha só o que Davi diz. Primeiro, Deus supre as necessidades básicas dos seus filhos. Versículo 1: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Um bom pastor jamais deixava faltar água e alimento para suas ovelhas. O bom pastor cuidava de levar o seu rebanho para onde havia água fresca e limpa e onde havia alimento. O bom pastor acordava preocupado: onde eu levarei o meu rebanho para que hoje eles tenham o que beber e o que comer? O bom pastor jamais deixava faltar água e alimento para o seu rebanho. E Jesus diz uma coisa muito interessante no Evangelho de Mateus capítulo 6. Ele diz assim: não vos inquieteis dizendo: que havemos de comer? Ou que havemos de beber? Ou com que iremos nos vestir? Não nos inquietemos com isso, porque o nosso Pai Celestial sabe de tudo o que precisamos. E, gente, voltando àquele exemplo do início da prédica, pode até ser que muitas vezes eu me senti cuidando de todos e ninguém cuidando de mim. Mas Deus nunca deixou de prover o necessário. Eu estou em pé, falando a vocês, pela graça e misericórdia de Deus. Nunca deixou de prover o necessário. É o bom pastor cuidando de você e de mim. Quem de nós aqui vai reclamar que lhe faltou água ou comida? Casa, medicamentos. O que nós precisamos, Deus tem provido até hoje. Deus tem cuidado de você e de mim. Segunda coisa que Davi fala, canta nesse salmo: Deus conduz os seus filhos. Nos versículos 2 e 3 desse salmo diz assim: deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Um bom pastor jamais deixava de conduzir as suas ovelhas. Lembra que eu falei? Ovelhas, animais frágeis, precisam ser conduzidas, precisam ser levadas, não sabem para onde ir e se perdem com facilidade. O bom pastor sempre seguia à frente do rebanho, apontando o caminho por onde o seu rebanho deveria seguir. Os rebanhos maiores contavam com mais de um pastor. Um estava à frente, conduzindo, abrindo o caminho, mostrando: é por aqui. O outro estava atrás, garantindo que todas ouviriam a voz do seu pastor e seguiriam ele no caminho que ele mostrava. O profeta Isaías, no capítulo 58 do seu livro, diz assim: o Senhor te guiará continuamente e te fartará até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Precisamos ser honestos e admitir: às vezes nós nos sentimos desorientados. Aonde ir? Que escolhas fazer?
Que caminhos trilhar? É só eu? Ou você também? Já fez essa experiência? E agora? Para onde eu vou? E agora o que eu vou fazer? Quanta gente faz essa experiência quando tem que sepultar uma pessoa querida? E agora o que vai ser de mim? Agora que eu deixei aquela minha pessoa amada lá na sepultura, e agora o que vai ser? Quanta gente faz essa experiência quando tem que enfrentar o desemprego? E agora? Como é que eu vou pagar as minhas contas? E agora como é que eu vou botar comida na mesa? E agora como é que vai ser? Isso apenas para dar 2 exemplos. São aqueles momentos em que nós realmente estamos perdidos. Mas uma coisa eu aprendi nesse caminho: a direção de Deus na minha vida é como um sinal de trânsito, uma placa de cada vez, no ponto certo do trajeto. Sentir-me perdido, isso muitas vezes me aconteceu, mas no fim das contas, sempre Deus apontou o caminho, mostrou para onde eu deveria ir, o que eu deveria fazer, a escolha que eu deveria tomar. Caminhemos com fé, até encontrarmos a próxima placa, a próxima orientação. Não se desespere, gente. Deus cuida de você e cuida de mim. Terceiro paralelo que Davi faz entre o pastor de ovelhas e Deus. Ele diz que Deus protege os seus filhos. No versículo 4 a gente lê: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Um bom pastor jamais deixava de proteger suas ovelhas, lutando contra lobos, ladrões, chacais e tantas outras ameaças àquele rebanho no meio do campo. O bom pastor fazia vigílias nas horas da noite, sabe? Grandes rebanhos sempre tinham mais de um pastor. Sempre havia um pastor que não dormia à noite, ficava de vigília, cuidando, protegendo. Mais uma vez, uma palavra do profeta Isaías, isso aparece no capítulo 41 do seu livro. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Quanto aos que pelejam contigo, buscá-lo-ás, mas não os acharás. E os que guerreiam contigo, tornar-se-ão em nada e perecerão. Porque eu, o Senhor teu Deus, ouve isso, eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudarei. O versículo continua, deixa eu ler inteiro. Não temas, ó bichinho de Jacó, nem vós, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel.
você está debaixo da proteção de Deus. Não tenha medo. Deus cuida de você e cuida de mim. Quarto paralelo que o rei Davi faz entre Deus e o pastor. Ele diz que Deus mantém com seus filhos uma relação de amizade. No versículo 5 nós lemos assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. Uma observação: essa prática de preparar uma mesa na presença dos inimigos e ungir a cabeça com óleo eram partes de um antigo costume que anunciava que ali havia uma aliança, uma forte amizade entre aquelas pessoas. Para demonstrar aquela aliança e aquela amizade, o anfitrião preparava uma mesa na presença dos inimigos do convidado e ungia a cabeça dele com óleo, para dizer: essa pessoa aqui conta com a minha amizade, não toque nela. Um bom pastor mantinha com suas ovelhas uma relação de confiança e amizade. Tem uma palavra de Jesus lá no Evangelho de João que diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. As ovelhas conhecem a voz do pastor, que são amigas dele. Não é uma relação de autoridade, é uma relação de amizade. Jesus também diz em João capítulo 15: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamo-vos amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos dei a conhecer. Alegre-se, querido irmão, pois além de suprir nossas necessidades, Deus quer nos conduzir e nos proteger. Deus quer manter conosco uma relação de amizade. Nós temos em Deus um amigo. Isso não é pouco. Ele não é alguém que presta serviço para nós. Ele é amigo. Com ele podemos manter uma relação de intimidade. E por fim, queridos, o último paralelo, o quinto paralelo que Davi faz entre Deus e o pastor de ovelhas, ele diz assim: Deus age com bondade e misericórdia para com seus filhos. No versículo 6 nós lemos assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. No Evangelho de Marcos, no capítulo 5, há o registro de um desses momentos em que a misericórdia de Deus se manifesta na vida de um homem. Lá diz assim: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Você sabe o que é misericórdia? É um termo que nós usamos muito. Sabe o que significa essa palavra? Nós já falamos aqui em outras oportunidades. São duas palavras gregas que estão aí: misericórdias. Misericórdia quer dizer miséria do coração. Quando eu tenho misericórdia de alguém, quer dizer que eu sinto a dor desse alguém, eu compartilho a miséria desse alguém, eu calço os sapatos desse que está sofrendo, eu sofro junto com ele, eu choro junto com ele.
Portanto, quando Davi diz certamente que a bondade, a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias, ele está dizendo: Deus que cuida de mim, calçará as minhas sandálias, chorará comigo, sentirá a minha dor. E é assim que a gente consegue se solidarizar com o outro. Eu me solidarizo com quem sofre quando eu sou capaz de calçar as sandálias desse alguém, quando eu sinto a dor desse alguém. Então eu consigo ser solidário, abraçá-lo, ajudá-lo, socorrê-lo. Deus é rico em misericórdia para conosco. Eu preguei 2, 3 cultos atrás: quando você chorar, Deus vai chorar com você, porque tem misericórdia de você. Por isso, queridos, vamos nos alegrar. Talvez os outros não se importem com você. A vida toda nós vamos ter que enfrentar isso. Gente indiferente. A vida toda nós vamos ter que encarar a ingratidão das pessoas, aquelas a quem você serve de todo o coração, que vão simplesmente ignorar o teu problema. Isso não já aconteceu e vai continuar acontecendo. Mas vamos nos alegrar, porque Deus se importa conosco. Deus cuida de mim e de você. O nosso Deus é o Deus que supre, que conduz, que protege, que mantém uma relação de amizade conosco e age com misericórdia conosco. Vamos confiar e nos alegrar nesse Deus que é o bom pastor de cada uma dessas ovelhas aqui. E que a paz de Deus, que é maior que todo o nosso entendimento, venha guardar os nossos corações e as nossas mentes em Jesus Cristo. Amém.